Seja bem-vindo ao segundo episódio do Complexidade e Sustentabilidade, um programa audiovisual dedicado a discutir, as interações natureza-sociedade a partir dos paradigmas dos sistemas complexos ambientais. Esse programa ele é conduzido por mim, Milena Castro, sou bióloga formada pela UFSCar, e pelo professor doutor Sérgio Matos, que é responsável pelo Laboratório de Estudos sobre Sistemas Complexos Ambientais, o LASCA, e idealizador deste projeto, uma iniciativa que ocorre também em parceria com o Centro de Excelência para a Pesquisa em Química Sustentável, CERSUSQUEM. Então, professor Sérgio, no episódio anterior nós conversamos sobre as diferentes visões e concepções que as pessoas podem ter sobre o meio ambiente e como que isso influencia, norteia as nossas reflexões e, consequentemente, as nossas ações. Até um exemplo que foi levantado aí no último episódio e que nos ajuda a melhor entender isso, foi justamente uma pessoa que tem uma visão mais restrita sobre o que é o meio ambiente, sobre o meio ambiente, enxergando ele apenas como natureza, ou seja, florestas, rios, animais, ecossistemas naturais. E, consequentemente, então, as suas preocupações do ponto de vista da preservação tendem a se concentrar exclusivamente nesses elementos, deixando aí de considerar a relação da sociedade com o meio ambiente, os aspectos urbanos, aspectos econômicos, culturais, que também fazem parte da questão ambiental. Então, o que a gente se propõe a discutir aqui hoje é justamente como nós devemos buscar entender o meio ambiente como essa relação entre sociedade e natureza a partir da perspectiva complexa, E porque pensar de modo fragmentado certamente não nos ajuda a alcançar a sustentabilidade. E aí, neste episódio, nós queremos estender essa ideia à visão de mundo que cada um de nós temos e como que isso influencia no nosso dia a dia, a forma como nos relacionamos e também tomamos as decisões. Então, a primeira pergunta, que podemos fazer nesse sentido é por que queremos entender o mundo e como nós fazemos isso? Essa busca, do ser humano por entender o mundo, o universo, ela é muito baseada nessa necessidade, eu diria, do homem de dar sentido às coisas, de buscar entender o nosso lugar, no mundo, uma certa curiosidade, e também sobre como os fenômenos acontecem. E claro que isso também está muito atrelado à nossa necessidade de sobrevivência, de se adaptar ao ambiente. Isso o professor vai até aprofundar, ao longo desse episódio. Mas quando a gente entende o que de fato acontece ao nosso redor, ou então o próprio entendimento do passado, a gente passa a compreender também a razão de certas condições, e com isso a gente tem mais segurança, a gente consegue antecipar alguns eventos, tomar melhores decisões. Então, assim, um exemplo simples poderia ser um agricultor, que precisa monitorar as estações, ele precisa compreender o clima, porque isso é essencial para a colheita, dele. E aí outro exemplo também que pode ser citado, que é muito interessante, é o processo de melhoramento genético, Então, o entendimento que a gente pode usar o nosso entendimento, a compreensão da biodiversidade para entender melhor a expressão de certas características, Então, isso consequentemente possibilita que a gente consiga fazer um melhoramento genético, uma seleção artificial, para levar a produção, por exemplo, de uma vaca que consegue produzir um leite de melhor qualidade, ou um milho que consegue ter uma melhor quantidade de grãos por hectare, enfim, entre outras possibilidades. E tudo isso vem sendo feito pela população humana há 10, 15 mil anos. Então, enfim, nós buscamos esse entendimento do mundo, do universo, de diversas maneiras, que nos ajudam a refletir, interpretar questões existenciais, os fenômenos naturais e sociais, não é, professor? É isso mesmo, Helena. Você deu exemplos bem práticos para essa pergunta, que parece uma pergunta muito filosófica, e de fato pode ser, mas ela tem implicações, como você mostrou bem pelos seus exemplos, implicações práticas para o nosso dia a dia, Então, de fato, o porquê da gente querer entender o mundo
como buscar entendê-lo também vai influenciar naquilo que a gente faz, né? Então, para começar a discutir essa questão, né, porque queremos entender o mundo, o universo e como buscamos entendê-lo, né, eu peço para quem está nos assistindo olhar essa imagem e tentar identificar o que ela está representando. Então, vou dar aí algum tempinho para vocês observarem os detalhes, tentarem observar ela como um todo e verificar o que essa imagem está apresentando. Para facilitar um pouco, vou colocar também essa mesma imagem, mas agora de forma colorida. Tá? Então, praticamente o mesmo desenho, né, a mesma proposta, mas agora de forma colorida, que talvez ajude a identificar alguns elementos que na figura em branco e preto não tenho identificado. Para quem está nos ouvindo, né, professor, acho que é legal situar que é uma imagem clássica essa, né? Todo mundo já viu na internet, que é aquela pessoa de perfil, né, uma moça de perfil que todo mundo confunde, às vezes identifica... Bom, não vou dar spoilers aqui. Eu vejo uma moça de perfil. Uma moça, né? Aqui seria o nariz da moça, né? A orelha da moça, o queixo da moça. Então, esses seriam alguns elementos dessa moça, né? Desse cabelo da moça, né? Mas alguns de vocês podem também ter enxergado, ou só enxergado, aqui seria um queixo, aqui seria uma boca, aqui seria um nariz, né? O mesmo equivalente aqui, de uma senhora, né? O olho da senhora. Né? Então, dependendo de como a gente vê essa imagem, como a gente interpreta, naquilo que a gente foca, a gente pode ter diferentes interpretações a respeito dela, né? E isso vale também para qualquer elemento, para qualquer processo, fenômeno que a gente observa no mundo, no universo, e é um pouco disso que a gente vai discutir a partir de hoje, né? Então, é possível a gente ter diferentes visões, percepções, opiniões para o mesmo assunto. A gente já viu, a Milena relembrou isso no primeiro episódio, em relação ao meio ambiente, como essa diversidade de interpretações também nos leva a diferentes ações em relação aos problemas ambientais, né? E já que a gente está falando de, né, visão, do que a gente está observando, é sempre bom lembrar que todo ponto de vista é a vista de um determinado ponto. Isso também é uma afirmação clássica, né, mas a gente tem que lembrar um complemento dessa afirmação, né? Antes disso, olhem essa charge e o ponto de vista de cada um dos seus personagens, né? Nessa charge a gente tem, né, no primeiro quadro, um homem numa ilha, né, um náufrago, que avista um outro homem no meio do mar, ali do oceano, né, num barco, né? E no segundo quadro, a gente tem, então, daí esse homem que está no barco, né, então, da perspectiva dele, e esse homem que está na ilha, né, na primeira imagem, grita barco, né, que vê ali no rapaz que está chegando com o barco a salvação dele para sair daquela ilha, onde ele estava, né, como um náufrago. E, por outro lado, estava como isolado, né? E, por outro lado, o náufrago aqui, né, no segundo quadro, quando vê uma ilha, né, ele vê nela, né, grita a terra e vê nela a salvação, né? Então, dependendo do ponto de vista aqui, se você está na ilha como um náufrago, como um isolado aqui, ou no barco como um náufrago, os pontos de vista são diferentes, né? Mas a gente tem que lembrar que, apesar de todo ponto de vista é vista de um determinado ponto, nem todo ponto dá a mesma amplitude para a vista. Então, vamos lá. Todo ponto de vista é vista de determinado ponto, mas nem todo ponto dá a mesma amplitude para a vista. Eu quero que vocês guardem essa frase, porque é que a gente vai discutir a respeito de paradigmas científicos e as visões que eles podem trazer, se são mais redutoras ou mais amplas, mais sistêmicas. Bom, a Milena já comentou um pouco, né, da visão dela, o que ela acha, por que a gente quer entender o mundo, o universo, como buscá-los. Eu também entendo que tem uma questão bem prática, pragmática, que é de sobrevivência, né? A gente precisa entender nosso mundo, nosso universo para conseguir sobreviver. Ao longo do tempo foi isso que a nossa espécie fez, né? Pois a gente depende desse ambiente em que a gente vive, tanto do ponto individual como coletivo, para a gente persistir, para a gente continuar a nossa existência, né? Mas o ser humano também tem algo a mais, né? Não é só para sobreviver, né? Como diz a música do Titãs, né? A gente não quer só comida, a gente quer saber de mais coisas. Então, a curiosidade também
é algo importante para que nos leva a querer entender o mundo e buscar entendê-lo de diferentes formas, né? E, portanto, saber quem somos, o que queremos, o que devemos e o que podemos fazer, né? Então, isso do quem somos, o que queremos, o que devemos, o que podemos fazer, tem a ver com conhecimento e com ética, né? A curiosidade, né? Esse senhor que vocês devem estar vendo aí, quem está assistindo está vendo a foto dele, né? O Einstein, ele dizia que a curiosidade é mais importante do que o conhecimento. Então, dando um peso grande aí à curiosidade nesse processo de conhecimento. Também ele diz, o importante é não parar de questionar, a curiosidade tem sua própria razão de existir. Então, dos objetivos que a gente tem aqui nesse nosso programa audiovisual é também a gente ajudar a pensar, questionar coletivamente as questões das relações entre sociedade e natureza, né? E daí uma questão que a gente pode discutir também, que eu acho interessante, né? Por que vamos perdendo a nossa curiosidade conforme vamos crescendo, né? Então, eu tenho 3 filhos, vivenciei, sou de uma família que somos em 5 irmãos, né? Eu sou o segundo, então tive 3 irmãos mais novos também. Então, vivenciei nessas diferentes etapas aí, as crianças, principalmente as mais novas, que têm curiosidade, tem aquela fase do porquê, né? Pergunta toda sobre o porquê, que às vezes são perguntas tão simples, mas tão difíceis da gente conseguir explicar, ou mesmo de conseguir dar um sentido para ela, né? E a gente vai percebendo que, ao longo do tempo, né, a gente vai perdendo essa nossa curiosidade, né? Então, fica a questão aí, por que a gente vai perdendo essa curiosidade conforme a gente vai crescendo, né? Uma das questões, claro, tem a ver com o nosso processo educativo, principalmente o processo educativo formal, que ao longo dos anos aí, né, nas escolas, a gente deixa de estimular muito essa curiosidade das crianças, dos adolescentes, e ensina a essas crianças, a esses adolescentes, a terem respostas prontas, aquelas respostas que são consideradas certas, né? E isso, então, vai contra aquilo que o Einstein pregava, né, nessas frases que eu li, né? Então, o importante é não parar de questionar, curiosidade tem sua própria razão de existir, e a curiosidade é mais importante do que o conhecimento, tá? Então, essa curiosidade vai nos levar à ampliação do nosso conhecimento, e isso, ao longo da nossa história, como seres humanos, a gente vivencia isso de maneira bem clara, a gente consegue observar isso de maneira bem clara. Bom, e ao longo desse processo evolutivo, né, da nossa espécie, a resposta a essas perguntas, né, por que queremos entender o mundo e como buscamos entendê-lo, essa busca veio de diferentes formas, né? As respostas a essa pergunta vieram ou pela filosofia, ou pela religião, ou pelo conhecimento popular, pelas artes, ou pelas ciências em gerais, né? E aqui, nesse esquema que eu estou mostrando para quem está nos assistindo, né, que eu denominei aqui o ciclo da busca do conhecimento, a gente tem aqui um ciclo que envolve questões técnicas, questões científicas, questões metafísicas, né, envolvendo as seguintes perguntas: o que, como, por quê e para quê, né? Bom, Sérgio, o que você está querendo dizer com isso? Vamos tentar, então, entender o que eu estou querendo dizer com esse ciclo. Quem está acompanhando aqui o nosso programa está em algum aparelho eletrônico, seja computador, notebook, tablet, celular, e a gente pode tentar, né, perguntar o que é esse objeto que vocês estão aí na frente de vocês assistindo esse episódio, né? Então, a gente vai ver qual que é o formato, qual que é a cor, qual que é o tamanho, enfim, do que ele é composto. A gente vai tentar identificar, então, algumas características do que ele possui, né? Então, a gente está buscando aí questões técnicas para tentar identificar esse objeto, né? A gente vai tentar identificar também como que é esse objeto, né? Então, a partir desses elementos que a gente identificou, né, a gente pode começar a descrever. Bom, no meu caso aqui, eu estou com um notebook que tem o teclado preto, a base dele de metal é cinza, enfim, né? E daí eu tento passar para uma próxima etapa da explicação. Por que esse objeto é assim, para que ele serve, né? A finalidade, né? Então, são os 2 próximos passos, o porquê, que vai dar a nossa explicação, aquele objeto, aquele fenômeno que a gente quer entender, e a finalidade desse objeto, para que ele serve, para que serve um determinado fenômeno, né?
Então, a gente parte aí do que para o como para questões mais técnicas, do como para o porquê e do porquê para o para quê para questões mais científicas, e envolve daí depois, né, esse para quê também envolve questões mais metafísicas, mais filosóficas, né? E esse é um ciclo contínuo que acontece a todo tempo quando a gente quer conhecer novas coisas, né? Então, e é algo que acontece tudo ao mesmo tempo agora, né? Vamos dizer assim, né? Então, a gente não é tão formal assim, passo a passo, mas a gente, de certa forma, a gente passa por essas questões para entender, para buscar entender um objeto, um fenômeno, né? Mas isso tem tudo a ver, né, e depende muito de como a gente vai responder essas 4 questões, né, o que, como, por quê e para quê, da visão de mundo que a gente tem, ou, no caso da ciência, a gente chama essas visões de mundo de paradigmas, que é o que a gente vai falar mais a respeito disso nesse episódio. Tá? Bom, do que precisamos, então, para entender o mundo? A gente precisa de dados sobre isso que a gente quer saber, sobre esse objeto, sobre esse processo, sobre esse fenômeno, gerar informações a respeito disso, para daí sim produzir conhecimentos. Então, a gente, um novo esquema aqui, que a gente pode perceber elementos, processos da realidade a partir dos nossos sentidos, né? No meu computador, aqui na descrição que eu dei, eu usei basicamente a minha visão, mas eu poderia estar usando também meu olfato para ver se esse objeto emite algum cheiro, né? Eu poderia estar utilizando minha audição para ver os barulhos que ele faz, né? Então, geralmente, quando o notebook fica quente, ele começa a ter aqueles ruídos, né? Fica superaquecido, começa a gerar alguns ruídos desse superaquecimento, né? Claro, pelo tato aqui também posso perceber como que é a distribuição das teclas no teclado, enfim, né? É claro que eu poderia também ver tentar sentir qual que é o gosto desse notebook, mas não vou passar essa vergonha aqui no vídeo, né? Então não tem nem sentido fazer isso, né? Mas só fora a brincadeira, né? Só para mostrar que a partir dos nossos sentidos, né? Desses nossos processos perceptivos, a gente pode gerar dados a respeito desses fenômenos, desses objetos que a gente quer entender, e a partir de um conjunto de dados, né? A gente realiza, a partir de habilidades e competências que a gente tem, procedimentos de análise que vão gerar informação. E quando a gente vai acumulando cada vez mais informação, a gente pode utilizar procedimentos de síntese, né, de juntar essas informações a partir de habilidades e competências que a gente tenha e gerar conhecimento. Conhecimento de diferentes tipos, seja conhecimento popular, técnico, científico, artístico, etc. Né? 2 coisas importantes para a gente lembrar nesse esquema aqui de busca do conhecimento, de como a gente tenta fazer esse processo de obtenção de dados, informação e gerar conhecimento. Né? O ser humano, ao longo da nossa história, né, a gente foi desenvolvendo instrumentos, equipamentos, tecnologias que nos permitem ampliar essa percepção da realidade. Então, por exemplo, eu poderia observar esse meu notebook de uma maneira mais detalhada, utilizando uma lupa ou, eventualmente, um microscópio, que vai ampliar esses meus sentidos do que se eu simplesmente estiver observando a olho nu, eu não conseguiria observar alguns desses detalhes. Né? Por outro lado, quando eu vou estudar o espaço, por exemplo, o sistema solar, a olho nu eu consigo algumas observações, mas se eu usar um telescópio ou mesmo uma luneta, eu consigo obter melhores dados a respeito disso e, portanto, gerar mais informação, gerar mais conhecimento. Então, é importante a gente lembrar que, conforme a gente mais obtém dados, potencialmente mais a gente consegue gerar informações e, portanto, mais conhecimentos potencialmente a gente pode gerar. Então, é esse ciclo também contínuo de geração de dados, de conhecimento a partir de dados, de informações. Muito abstrato isso, né? Não, isso vai depender também do contexto pessoal, social, histórico de cada um de nós, de cada sociedade, no seu tempo. Isso não é sempre, isso nunca é absoluto, né? Tem essas moderações aqui em função desses contextos pessoal, social e histórico, né? Vamos tentar observar essa relação aí de dados, de informações e conhecimentos a partir de uma tabela, né? Então, aqui a gente tem uma tabela sobre supressão de vegetação nativa no estado, né? Nas colunas, na primeira coluna, a gente tem o ano de 2000
até 2024, na última linha total, e nas colunas seguintes a gente tem os estados do Brasil, né, alguns estados do Brasil com maior supressão de vegetação nativa, né, os dados em quilômetros quadrados. Né. E daí, se a gente pegar um elemento isolado aqui, né, o ano de 2002, no estado de Goiás, a gente vê esse número, 13.340. Então, isso daqui a gente considera que é um dado, está dizendo o quê? Que em 2002, no estado de Goiás, o incremento anual de supressão da vegetação nativa em quilômetros quadrados foi 13.340. Agora, se a gente começa a juntar alguns dados, então, para esse mesmo estado, a gente começa a observar os dados para outros anos, né? A gente analisando esse bloco de dados, a gente pode gerar uma informação, ou seja, o que significam esses dados aí que estão sendo mostrados, né? E se a gente amplia um pouco essa análise, pega um bloco maior, fazendo essas comparações e as sintetizando, a gente pode gerar informações, né? A partir das informações, a gente pode gerar conhecimento, ou seja, como essas informações se relacionam, que hipóteses ou conclusões podem ser feitas a partir dessas informações. Então, novamente aqui de uma forma exemplificada, como é essa relação entre dados, informação e conhecimento. Então, é isso que a gente faz sempre, desde os nossos ancestrais aí, para gerar conhecimento. A gente precisa de dados, une esses dados para gerar informações, sintetiza essas informações para gerar conhecimentos, para a gente entender melhor o mundo, o universo que a gente vive. E só para acrescentar um ponto importante aqui, a gente tem que lembrar que hoje, né, ainda mais hoje, na atualidade, isso é ainda mais evidente, que os dados, as informações, sejam elas verdadeiras ou fake, elas representam poder. Né? Então, quem domina os dados, as informações, tem uma clara vantagem. Então, é fundamental que a gente saiba realmente lidar com isso, sobretudo para que a gente possa usar esse poder, né, em relação ao nosso presente, ao nosso futuro. E, bom, só para finalizar aqui, professor Sérgio, fazer um apanhado, né, de tudo que a gente conversou nesse episódio, hoje nós falamos sobre como buscar entender o mundo também influencia no que a gente faz, né? E que esse processo de entendimento do mundo passa por perguntas básicas que muitas vezes a gente nem percebe mesmo no dia a dia, mas nós estamos o tempo todo respondendo a perguntas como o que, como, por quê e para quê. Então, sempre que algo, algum objeto, um acontecimento desperta a nossa curiosidade, a gente tenta responder essas perguntas usando a nossa visão de mundo. E outro ponto importante que foi comentado também é em relação ao caminho que leva do dado ao conhecimento. Então, a gente primeiro obtém dados, né, que informam sobre algo, para então gerar conhecimento a partir de uma síntese dessas informações. E no próximo episódio, a gente então deve seguir nessa linha, né, de bate-papo, mas mais aprofundando do ponto de vista científico, ou seja, como que os cientistas fazem para tentar compreender o mundo e o universo. Então, aguardamos vocês no próximo episódio. Este que é um programa audiovisual, uma iniciativa aqui do Laboratório de Estudos sobre Sistemas Complexos Ambientais, o LASCA, situado no Departamento de Hidrobiologia da UFSCar em São Carlos, em parceria com o Centro de Excelência para Pesquisa em Química Sustentável, CERSUSQUEM, do Departamento de Química, também aqui da UFSCar, com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP. Bom, esse episódio ele contou com a concepção e elaboração do professor Dr. Sérgio Henrique Vanucci, minha colaboração como divulgadora científica e o apoio técnico do Gustavo Barros. Muito obrigada por nos ouvir ou nos assistir, né, se você está no YouTube, e até o próximo episódio.